Teus braços é o meu descanso. Eu encontro descanso em ti. Eu encontro descanso. É o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Teus braços é o meu descanso. Oh, teus braços é. Só em teus braços. Oh, só em teus braços, Jesus. Ah, tua doce presença, sua doce graça. Tua doce presença, Jesus, Jesus, nós te adoramos. Braços é o nosso descanso, Senhor. Segue, continua. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Você pode declarar isso na sua casa. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços. Em teus braços é o meu descanso. Descansa nos braços do Pai nessa noite. Em teus braços é o Oh, meu aleluia. descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é Meu descanso. Aleluias. muita graça. Que noite gloriosa. Em estar mais uma vez celebrando ao Deus que é digno de toda a honra, ao Deus que é digno de toda a glória, ao Deus que é digno de todo louvor para sempre. Como eu sempre digo isso para você, obrigado por me receber na sua casa. Obrigado por abrir a sua casa e receber a nossa igreja. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua vida. Eu estou muito feliz nesta noite. Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor nos deu de mais uma noite adorar Ele. Quero que você já pegue sua Bíblia. E abra comigo em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 ao 23. É uma leitura que normalmente é um pouco cansativa. Normalmente nós até pulamos às vezes. Você vai entender por quê. Mas Deus ministrou uma palavra no meu coração nesta noite. E eu quero compartilhar com você. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Era filho de Efraim Sutela,
De quem foi filho Bered? De quem foi filho Taate? De quem foi filho Eleada? De quem foi filho Taate? De quem foi filho Zabade? De quem foi filho Sutela? E ainda Ezer e Eliade, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes, pelo que por muitos dias os chorou Efraim, seu pai, cujos irmãos vieram para o consolar. Depois coabitou com sua mulher, e ela concebeu e teve um filho, a quem ele chamou Berias, porque as coisas iam mal na sua casa. Eu quero conversar com você nesta noite. Eu quero contar uma história de uma família. Uma história de uma família como a minha família, uma história como se fosse da sua família, uma história como se fosse da família do seu vizinho. Eu quero que você preste atenção e vamos decorrer alguns minutos contando a história dessa família. Antes de chegar nesse texto, a história dessa família começa com a história de José do Egito. José do Egito, ainda menino, escolhido por Deus para um propósito, para um grande propósito. Ele foi, porém, invejado por seus irmãos. Ele foi vendido como escravo. José do Egito está longe da sua família, está longe do seu pai, dos seus irmãos. O seu pai pensa que ele até morreu, que ele não está mais entre eles. E José está muito longe. José está bem longe. Em determinada fase da vida de José, José começa a trabalhar para o seu Senhor. E ele é fiel a Deus em todas as coisas, em tudo que ele faz, em tudo que ele fala. José é um menino, é um homem de Deus. Por ser fiel a Deus, ele foi acusado pela mulher do seu senhor. E agora, José vai para a prisão. José é jogado, é lançado de uma prisão, por algo que ele não cometeu, por algo que ele simplesmente foi fiel a Deus. E José agora está numa prisão. Naquela prisão, José interpreta 2 sonhos. José tinha Deus na vida dele. José ele era íntimo de Deus. Mesmo naquela prisão, ele tinha e sentia a presença de Deus. E um dia José foi lembrado, porque os 2 sonhos que ele revela, que ele interpreta, se concretiza. E agora José, lembrado, é levado diante do rei. E José se torna governador do Egito. O sonho que ele teve na infância começa a se realizar. José se torna um dos homens mais poderosos daquela terra. E aí José, ele traz toda a sua família
para perto dele. E o que me chama a atenção, que a primeira atitude que José teve foi perdoar os seus irmãos. A primeira atitude, uma grande atitude que José teve, foi perdoar os seus irmãos, perdoar os que perseguiram ele, perdoar o que venderam eles como escravo. Você precisa perdoar. Abre um parênteses aqui nessa história. Na nossa família, nas famílias há problemas, há situações, há coisas que acontecem, há palavras lançadas. Mas deixa eu te pedir algo nesta noite. Você precisa levantar um monumento de perdão dentro da sua casa. Você precisa levantar um monumento de perdão, de reconciliação, de perdoar os seus pais, de pais perdoar os seus filhos, esposo e esposa. Você precisa perdoar, uma atitude nobre. Eu vou repetir uma fala do pastor Doni, que ministrou essa semana com a gente, e ele também num determinado trecho, ele falou sobre perdão, e ele disse que quando você não perdoa, você traz aquela pessoa para morar dentro do seu coração. Jesus está dizendo para você, faça um monumento de perdão, perdoe. O tempo passa, José tem 2 filhos, em Gênesis capítulo 41, versículos 50 a 51, a palavra do Senhor vai dizer assim: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. E ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Quando José tem esses 2 filhos, ele diz assim: Manassés significa Deus me fez esquecer da terra dos meus pais. Deus me fez esquecer de tudo o que eu passei, de tudo que jogaram na minha vida, da prisão que eu fui, de tudo que eu sofri. Deus me fez esquecer. E ao segundo ele dá o nome de Efraim, ele diz assim: Deus prosperou na minha aflição. Essa lição de José, nós precisamos colocar para dentro da nossa vida e colocar em prática. O tempo passa, José leva os seus filhos para o seu pai abençoar. Jacó abençoa Efraim, que não era o primogênito era Manassés. Então a bênção de Jacó era para estar sobre a vida de Manassés, mas não. Jacó, ele vai e abençoa Efraim. Efraim, ele foi 2 vezes abençoado. Ele primeiro tinha a bênção do seu pai, porque Efraim também significa prosperidade. E agora, Efraim também tem a bênção do seu avô. E o seu avô diz assim, vai ser, Efraim, você vai ser maior do que o mais velho, pai de nações. Efraim está abençoado. Efraim tem a bênção do seu pai, tem a bênção do seu avô. E começa uma história, e essa história, neste momento, está uma história linda.
José teve seus filhos, Efraim abençoado, está tudo tranquilo, eles são prósperos, eles têm o que Deus planejou para a vida deles, ele tem prosperidade, eles têm saúde. Olha só, Efraim casa, e agora eu entro onde eu li. Efraim se casa, tem uma esposa, e diz aqui assim, em 1 Crônicas 7:21, de quem foi filho Zabade, de quem foi filho Sutela, e ainda Ezer e Eliabe, mortos pelos homens de Gate, naturais da terra, pois eles desceram para roubar o gado destes. Efraim agora, com esses 2 filhos, criado na igreja, ensinado sobre a palavra do Senhor, criado debaixo das mãos de Deus, ensinado as leis, ensinado a sacrificar, ensinado a adorar, uma família linda. Entenda que parece que estava tudo tranquilo, e realmente estava, só que de repente os seus 2 filhos, Ezer e Eliabe, são mortos. Talvez Efraim estava na sua casa, e chega a notícia para ele, dizendo assim: Efraim, corre, que os seus 2 filhos estão mortos. Efraim, talvez dá um pulo da cadeira, mas como assim os meus filhos, criados no caminho do Senhor, conhece a lei, conhece a palavra, meus 2 filhos, mas quem matou meus filhos? Quem matou? O que aconteceu? Parece que aquela família que estava na paz, que estava no amor, que estava na graça, começa a acontecer algo diferente, começa a acontecer algo que foge das mãos daquele pai Efraim. Os netos de José foram mortos. Mas como assim os netos de José? Efraim, eles eram ladrões. Mas os meus filhos, eles eram ladrões. Ezer, o significado do nome de Ezer é tesouro. O significado do outro filho, Eliade, significa Deus é minha testemunha. Olha o significado que tinha o nome desses 2 rapazes. Mas eles roubavam, e eles foram pegos roubando, e eles foram mortos, eles foram assassinados. Efraim tinha prosperidade, Efraim era um homem cheio de Deus, mas os seus filhos eram ladrões. Efraim andava cumprindo a vontade de Deus, mas os seus 2 filhos andavam errando pelo mundo. Às vezes nós estamos na igreja, às vezes nós estamos vivendo uma vida com Deus, mas algo sai diferente daquilo que nós planejamos. Algo sai dos trilhos, algo corre das suas mãos. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Efraim, temente a Deus, e seus filhos no mundo. Efraim, temente a palavra de Deus, e seus filhos como ovelhas desgarradas. Aleluia. Efraim entra em desespero como qualquer um pai. Efraim entra em choque e começa a chorar. Efraim chora vários dias pela morte de seus filhos. A Bíblia relata que José do Egito possivelmente ainda era vivo e participou do sepultamento dos seus netos.
A vida de Efraim praticamente se encerra ali. Ele se joga ao luto, ele se joga ao choro, ele está desanimado. Talvez ele diga: a Deus, por que aconteceu isso? Senhor, por que me sobreveio este mal? Ele está sofrendo, ele está chorando, ele está decepcionado, ele está angustiado. Ei, talvez você está da mesma forma que Efraim esteve. Talvez você está da mesma forma que Efraim estava. Mas Deus tem uma palavra para mudar a sua vida no dia de hoje. Aleluia. Os irmãos de Efraim, vai todo mundo lá consolar Efraim, mas parece que não tem consolo, parece que não tem remédio para curar aquela dor. Efraim está de luto. O tempo passa, Efraim continua em luto. Efraim continua desacreditado daquilo que aconteceu. Olha, só que Efraim, ele se deita com a sua esposa e ele tem um outro filho. Ele decide ter outro filho. E talvez a família olha para ele e diz assim: agora Efraim vai sair do luto. Agora com uma nova criança. Filho é herança, filho é presente de Deus. Talvez agora Efraim vai se levantar e vai só sentir saudade dos seus dois filhos que foram mortos. A criança nasce. E Efraim dá um nome para essa criança. E está aquela expectativa, talvez na família: qual será o nome? Qual será o nome? Porque o nome na vida de uma criança, naquela época, tinha muito significado, como até nos dias de hoje tem. Você não vê ninguém colocar o nome no seu filho de Lúcifer. Você não vê ninguém colocar o nome do seu filho de Satanás, por exemplo. Não, você pesquisa, você quer ter o Pedro, quer ter o Tiago, o Salomão, Davi. Naquela época era a mesma coisa. E a criança nasce. E Efraim, ele dá o nome de Berias. Quando eu comecei a ver essa história, Danilo, eu fiquei impressionado. Quando eu comecei a estudar isso, eu falei: não acredito que isso aconteceu. Efraim, depois de toda a dissolução da vida, Efraim, depois de todo o choro, eu falei: agora ele vai mudar. Agora o quadro mudou. Ele vai e coloca o nome dele de Berias. Berias significa desgraçado. Berias significa fracasso. Berias significa tragédia. Efraim agora ele está de luto. E quando o filho nasce, ele coloca o nome no seu filho, o nome da dor que ele carrega. Ele coloca no seu filho o nome do trauma que ele sente. Ele coloca no seu filho o nome de toda tristeza dele. Efraim lança sobre o seu filho o peso dos seus sentimentos. Mas aquela criança não tinha nada a ver com aquilo. Aquela criança não sabia do que tinha acontecido anteriormente. Entenda,
que as perdas que temos durante o caminho não quer dizer e não mostra como será o nosso final. As perdas que você teve durante a trajetória da sua vida até o dia de hoje não mostra como será o seu final. Entenda que o lutador, ele só ganha a guerra. O lutador, quando ele entra no ringue, ele só ganha a vitória quando o outro está derrotado, quando o outro está cabisbaixo e não consegue mais levantar, e o juiz declara: acabou, a vitória é dele. Ei, talvez você passou por uma decepção, talvez você carrega um trauma que não é seu, mas eu venho nesta noite dizer para você: ainda não acabou, ainda não acabou. Deus tem uma nova história para você. Oh, aleluia! Entenda isso, a história não acabou. As pancadas que você toma não vai destruir você. As pauladas que você já tomou um dia e até o dia de hoje você toma, não vai acabar com a sua história, porque tem um Deus que ele vela pela sua palavra, e a palavra para a sua vida é vida com abundância. Aleluia. Berias, o nome de fracasso. Entenda, um nome de dor. A Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Ela vem ao amanhecer. Não devemos colocar a culpa em ninguém dos nossos fracassos. Olha que 2 Coríntios diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Você pode até ser perseguido, mas você não está desamparado. Você pode estar até abatido, mas você não está destruído. Sabe por quê? Porque a última palavra na sua vida é de Deus. Aleluia. Disse Jó: eu sei que o meu Redentor vive, e ele vai se levantar em meu favor. Aleluia. Berias não tinha culpa do passado da sua família, mas o nome dele representava o passado. O nome dele representava uma desgraça, uma tragédia. O nome dele significava uma tristeza. A paternidade de Efraim custou muitas dores na vida de Berias. O pai Efraim causou este dano ao seu filho. Imagine Berias indo para a escola, e as crianças olhavam e falavam: ali vai um desgraçado, ali vai a tristeza, ali vai um choro. Ei, eu não sei o que as pessoas dizem ao seu respeito. Quando você sai da sua casa, quando você vai para o seu trabalho, eu não sei a trajetória que você segue, eu não sei a sua vida. Para mim e para a sua vida interessa o que Deus diz ao seu respeito. Deus hoje vai mudar a sua sorte. Berias cresce com esta sentença. Berias cresce com esse trauma. E o menino cresce
E vai crescendo, vai crescendo. Olha só, ele cresce. Eu vou correr aqui por causa do horário. Só que Berias, ele decide mudar a história da vida dele. Aquele cara conhecido como o que não vai dar certo, o sinônimo de tristeza, o sinônimo de desgraça, ele decide a mudar a história dele. Ele rejeita as coisas que estavam sobre a vida dele, as coisas que foi lançada pelo seu pai sobre a vida dele. Berias decide mudar essa história. Ele rejeita o batismo de desgraçado que ele recebeu do pai. Ele rejeita toda a tristeza que ele recebeu do pai. E ele decide: eu vou mudar a história da minha vida. Deus está dizendo para você que tem coisas que é você que precisa fazer. Deus não vai fazer por você. Decida hoje mudar a história da sua vida. Berias se casa. Ele se casa. Imagino que não foi fácil para ele se casar, por toda a história da família. Mas ele se casa. E aí ele tem um filho. Imagine na cabeça de Berias, qual o nome colocar nessa criança agora? Qual o nome? Será que eu vou seguir a linhagem do meu pai? Será que eu vou dar o mesmo destino para o meu filho? O destino que meu pai colocou na minha vida? As palavras que foi lançadas sobre a minha vida, será que eu vou colocar? Só que Berias, como eu disse para você, ele começa a mudar a história dele. Berias, ele tem seu primeiro filho, e ele dá o nome de Refa. Refa significa cura. Aleluia. Refa significa cura. Berias, ele decidiu a partir do primeiro filho que nasceu na nova linhagem da família que estava começando ali, ele decidiu: eu quero cura para minha vida. Aquelas marcas do passado eu não quero mais, eu rejeito, eu jogo por terra. Ei, deixa eu dizer para você uma coisa: as marcas do seu passado não pode determinar quem você será. Decida receber a cura de Deus hoje. Ele decidiu, ele falou: a partir de hoje eu vou me esquecer das tristezas, eu vou me esquecer das palavras lançadas, e eu vou receber a cura. Ei, começa a escrever uma nova história na sua vida hoje. Começa a escrever uma nova história na sua vida hoje. Depende de você. Tem coisas que é você que precisa se levantar e fazer. Aleluia. Começa-se um novo tempo na vida de Berias. Berias agora não é mais aquele cara triste. Não, Berias é sorridente. Berias é um cara alegre, é um cara feliz, porque ele decidiu, ele tomou a decisão: eu quero cura para a vida da minha família, eu quero cura para a minha vida e para toda a minha descendência. Olha uma coisa, pare de valorizar o passado. Sabe por quê? Quem valoriza o passado olha para trás. Mas entenda uma coisa: o seu futuro está nas mãos de Deus. Olhe para frente, siga em frente, porque Deus tem cura para a sua vida. Pastor, mas a minha família toda é assim. O meu pai era assim, o meu avô era assim, o meu bisavô era assim. Ei, eles eram essa descendência maligna. Pode até ter chegado à sua vida, mas hoje você precisa decidir mudar essa história. Mudar essa história. Era a sua descendência, mas não é a sua.
era do seu pai, era do seu avô, era do seu bisavô. A sua descendência hoje, a partir de hoje, começa a ser: Deus tem cura para a minha vida, Deus tem cura para a minha história, Deus tem cura para todas as áreas da minha vida. Aleluia, aleluia. Um novo tempo começa na vida de Berias. Um novo tempo começa na vida daquele homem, uma nova história. E aí a descendência de Berias começa a crescer, começa a multiplicar, começa a crescer. E Ladã foi um outro descendente de Berias. E aí Ladã significa colocar as coisas em ordem. Berias decide colocar tudo que estava errado no lugar. Berias continua fazendo a vontade de Deus, mas ele quer acertar as coisinhas do próprio eu dele, as coisinhas dentro da sua casa que estava errado. Ele falou: Ladã, eu coloco as coisas em ordem. A minha palavra para você é: receba a cura de Deus. Levante-se, sacode essa poeira. Deus tem uma vida longa para você. E agora começa a colocar as coisas em ordem, começa a acertar. Olha para dentro de você, o que precisa ser mexido. Se coloque na presença de Deus e coloque as coisas em ordem. Você precisa decidir mudar a sua vida hoje. Você precisa decidir mudar a história da sua vida hoje. Começa a colocar as coisas em ordem. Deixa de ficar parado esperando as coisas acontecer. Deixa de ficar olhando o tempo passar. Decida colocar as coisas da sua vida, da sua família, no lugar. Ei, pai que me entende, pai que me escuta, você é sacerdote da sua casa. Tem coisas que está fora do lugar lá. Você precisa, como sacerdote do lar, colocar as coisas em ordem. Sabe por quê? Porque dias melhores virão para a sua vida, dias melhores virão para a sua casa. Nenhuma palavra de maldição jogada à sua casa vai prosperar, porque você tem um Deus maior, você tem um Deus maior, você tem um Deus todo poderoso, mas você precisa colocar as coisas em ordem. Aleluia, aleluia. Eu encerro aqui. Engraçado que essa noite eu literalmente perdi o sono. Eu deitei e eu estava ali assistindo televisão, luta, e a Vivi dormiu, e eu desliguei a televisão, voltei para a sala, e Deus começou a me incomodar com essa ministração, e eu comecei a orar, eu comecei a estudar, eu comecei a me preparar, e eu fui dormir, já era 4 horas da manhã. Mas eu sinto, e Deus ministrava no meu coração, que tem pessoas que precisam ouvir essa ministração. Tem pessoas que vão ser curadas. Tem pessoas que a partir de hoje vai começar a colocar a vida em ordem, e Deus vai escrever um novo tempo sobre a sua vida, um novo tempo sobre a vida da sua família. Olha que interessante. O último, eu encerro aqui. O último descendente de Berias, você não tem ideia de quem foi. Você não tem ideia de quem foi. Berias, vamos dizer, nasceu como um sobrepeso que ele não carregava. Ele não conseguia sozinho, mas ele suportou até o dia que ele casou. E ele falou: a partir de hoje eu começo a escrever uma nova história na minha vida. Sabe por quê? Quando você dá um passo, Deus dá outro passo na sua direção.
Sede firmes e constante. Seja firme e constante, porque é Ele que te ajuda, é Ele que te sustenta, é Ele que tem você na palma das mãos dEle. Só que Berias, ninguém imaginava isto. O último descendente de Berias foi Josué. Josué foi descendente de Berias. Josué significa o Senhor salva. Aquele homem que tinha o nome de desgraçado, que tinha o dedo apontado, que dizia que não ia ter nada, o último descendente dele significou: o Senhor salva, o Senhor salva, o Senhor salva. Eu quero dizer para você que quem via Berias pequeno, adolescente, jovem, nunca imaginou que da descendência dele ia sair um homem como Josué. Por isso eu quero dizer para você mais uma vez: quem te viu hoje, quem te viu ontem e quem te viu amanhã, vai ver a diferença. Sabe por quê? Porque vai ver que você resiste, porque tem um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Lacanda lá abaixo, oh, lacanda lá abaixo, lá abaixo. Quem te viu hoje não sabe como vai ser o seu final. Quem via Berias nunca imaginou onde ele poderia chegar, onde a descendência dele poderia chegar, porque o Berias desgraçado, ele decidiu ter cura para a vida dele. O Berias, que era o desgraçado, depois que foi curado, ele decidiu colocar as coisas em ordem, as coisas que estavam fora do lugar. Ele começou a organizar tudo, e o Berias, através da vida dele, a descendência dele, chegou a dizer que Josué era um homem escolhido por Deus, e o significado é: o Senhor salva. Eu quero dizer para você que nesse lugar que você está de choro, nesse lugar de tristeza, Deus tem salvação para você. Deus tem salvação para você. Decida hoje a mudar a sua vida, a arrumar tudo que está errado, porque o melhor de Deus está para a sua vida. Eu encerro aqui. Eu vou ler 2 versículos. Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Palavra de maldição não está sobre você. Palavra de maldição não repousa sobre você. Palavra de desgraça não pode paralisar para você. Sabe por quê? Jesus se fez maldito por nós. Então nenhuma maldição pode chegar na sua vida. Nenhuma maldição pode paralisar a sua história. Pastor, o que Deus tem para mim? Aleluia. Pastor, o que Deus tem para mim? Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios capítulo 2 e versículo 9.
Abra sua Bíblia comigo. E eu encerro agora. Pode cantar louvor. Pode cantar. Oh, aleluia. Eu dou um tempo para você abrir a Bíblia comigo. Pastor, mas palavras de maldição foram jogadas sobre a minha vida. Por mais pressão que seja, Pastor, a minha família toda é casa e separa, casa e separa, casa e separa. Ei, no nome de Jesus, parou em você. No nome de Jesus, parou em você. Pastor, oh pastor, você não me conhece direito. A minha família toda não conhece a Deus, mas você conhece, e você vai mudar a história da sua família. Pastor, choro. O choro dura uma noite, mas a alegria Deus tem algo para a sua vida. Pela manhã, eu creio. Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem uma história nova para a sua vida. Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, eu creio. Pastor, o que Deus tem para mim definitivamente, siga o caminho que Berias tomou. E quer que eu vou dizer para você o que Deus tem para a sua vida? 1 Coríntios capítulo 2 versículo 9 diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu vou repetir para você: ninguém imaginou, ninguém escutou, ninguém viu, não penetrou no coração de ninguém o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para você, o que Deus tem preparado para a sua vida, o que Deus tem preparado para a história da sua vida. Ei, Berias, levanta-te, levanta-te, Deus vai mudar a sua história. Produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me O choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã, vem pelo amanhã, vai vir o amanhã de Deus para a sua vida. não floresça, Coloque a mão no seu coração, eu vou orar por você. Papai, quantas pessoas que me assistem agora, Senhor, eu não sei se são uma, se são duas, para mim não importa, Deus. O importa, Senhor, que essa palavra primeiramente mexeu com as minhas estruturas, primeiramente falou comigo, Pai. Senhor, não sei quantas pessoas vão ouvir essa ministração depois, Senhor. Pai, mas quantas pessoas, Senhor, choram hoje por palavras de maldição que foi lançada na vida deles, Pai. Quantas pessoas estão com a vida paralisada hoje, Pai.
consequência, Senhor querido, da própria vida, Senhor, de atitudes que tomaram e a vida foi paralisada. Pai, quantas pessoas, Senhor, quantas crianças, Senhor, que hoje já são adultos e me escutam nessa hora, que os pais, Senhor, jogavam palavras de maldição, talvez chamavam de desgraçado, talvez chamavam de outras palavras, e essas pessoas carregam essas palavras até hoje, Deus. Senhor, quantas pessoas, Senhor, que tiveram a família destruída pelo inimigo, e a descendência dela vem sendo destruída, e ela olha para dentro dela e fala assim: eu não vou conseguir, porque a minha família é assim, a minha casa sempre foi assim, e eu vou continuar sendo assim. Deus, quantas pessoas começam a fazer uma coisa hoje e amanhã para, Senhor, não tem força. Espírito Santo de Deus, eu te peço, visita esse coração agora, Senhor. Anima esse coração agora, Pai. Oh, que a sua presença invada esse lar agora, Pai. Pai, essa pessoa vai conseguir, Deus. Pai, essa pessoa vai chegar do outro lado. Oh Deus, ajuda os teus filhos, Pai. Ajuda os teus filhos, Senhor. No nome de Jesus, eu quero lançar uma palavra profética sobre a sua vida. Ei, se você foi um Berias, se você é um Berias, você vai ter a mesma atitude que ele teve. Você vai ter a mesma atitude que ele teve, e da sua descendência você vai ver o que Deus vai fazer, porque ninguém ouviu, ninguém viu o que Deus tem preparado para você, O choro, 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 choro. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. A alegria do Senhor é a sua força. Eu creio. A alegria do Senhor chega na sua casa hoje. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, Senhor. Todavia nos alegraremos em Ti, Deus Senhor. muda a sua história hoje. Olha para dentro de você. Olha para dentro de você. Sempre
em alguma área da sua vida, você precisa mudar. Que você mude hoje, no nome de Jesus. Que alegria em participar de mais uma celebração, um culto de celebração a Deus, um culto de louvor, de adoração a Deus. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Não se desconecte da presença do Abba. Não se desconecte da presença do Pai. Tudo que estamos vivendo vai passar. Vai passar. Pastor, qual que é a minha obrigação como igreja? A nossa obrigação como igreja é orar pelas nossas autoridades, é orar pelos enfermos, é profetizar que essa pandemia vai passar. A nossa obrigação é orarmos pelo prefeito da nossa cidade, pelo governador do nosso estado, pelo presidente da república. Eu quero agradecer a você por me deixar entrar na sua casa, junto com essa equipe maravilhosa aqui. Ué, vem cá, aparece aqui também, Ué. Vem cá rapidinho. O El tá ali nos bastidores, câmera, som. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu, gente? Rafa, Renato, o El, Danilinho, Júnior, João, Wellington. Deus abençoe a vida de vocês. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus. Não vejo a hora dessa casa estar aberta e a gente está aqui, distante um pouquinho, mas estarmos celebrando. Logo vai chegar esse tempo. Bispo Eliseu, que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua vida em todas as áreas. Você é um pai para nós. Estenda sua mão assim em forma de receber. Você que não é cristão, você que não é evangélico, Deus, Ele vai mudar a sua sorte. Dê um passo para Ele e descanse o seu coração, que Ele vai cuidar de você. Olha, estenda sua mão assim. Que o grande amor de Deus, o grande amor do Deus Pai, o Deus provedor, o Deus que cuida, o Deus que sara, o Deus que nos ama, que o grande amor dele e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. E você que acredita, e você que crê nisso, diga amém. Tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Te amo, nós amamos você. Pode adorar. Então vem assim, ó.